Olá, seja bem-vindo ao meu canal. A você que já é inscrito, muito obrigado por mais uma visita, e a você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou Luiz Trindade, sou eletricista e gosto de me definir como apaixonado por comandos elétricos. Pessoal, essa lógica de hoje de potência e auxiliar é uma chave reversora, né? uma chave compartida com reversão ou uma chave reversora. Eu já tenho essa lógica aqui no canal, mas essa tem algumas diferenças. A primeira diferença é a que eu tenho no canal, ela está sendo alimentada com a rede 220. Essa daqui é 380. A segunda diferença é que a que eu tenho no canal, ela tem para proteção do circuito, para a proteção do motor, um relé térmico, e para a proteção do circuito do motor, um DTM. Essa daqui tem um disjuntor motor que faz as duas coisas. Ele faz a proteção do circuito do motor e também faz a proteção do motor. Essa é a segunda diferença. A terceira diferença é mostrar a diferença de comportamento do disjuntor motor e do relé térmico para a proteção da lógica de comando. Para a lógica de comando, para a proteção do motor, tanto faz o relé térmico como o disjuntor motor, os dois fazem a mesma função. Mas o comportamento para a lógica de comando são diferentes. Beleza? A outra diferença é, a que eu tenho no canal tem um relé de fase, só que o relé de fase não tem a função de neutro, nessa tem. Aí você fala assim, Luiz, mas não é necessário um relé de fase com a proteção de neutro para essa lógica. Tem toda a razão, não há a menor necessidade de um relé de fase para a proteção dessa lógica. A função de pôr neutro aqui é mostrar quais são as funções do relé de fase. Se você estiver montando comando e não quiser comprar um relé com essa função, porque não há menor necessidade, é só você desconsiderar esse pedacinho de neutro daqui até aqui e esse polo. Imagine que não existe isso aqui, ó, no seu relé de fase, tá bom? Só existe a parte de cima. Por que eu coloquei essa função do neutro? Porque nesse vídeo eu vou mostrar como funciona, qual é o comportamento desse relé, o que ele faz aqui, se realmente ele faz aquilo que a gente informa. Porque tem muitos amigos que não tem muito, já ouviu falar no relé de fase, mas não tem muito conhecimento, tá bom? E nesse vídeo eu vou mostrar exatamente esse comportamento. A outra diferença, a outra coisa também é o seguinte, é como você faz para testar o circuito de potência quando você tem um disjuntor motor. É diferente do relé de fase, de quando você tem um relé térmico. Eu vou mostrar também aqui nesse vídeo. E a última é essa partida aqui, ó, ela tem duplo bloqueio. Quando você dá uma partida aqui, você tem um duplo bloqueio. E isso aqui também eu vou mostrar. Então essa é a diferença da lógica, dessa mesma lógica que eu já tenho aqui para essa. Tá bom? Vamos lá ao que interessa? Então vamos partir para a parte de potência aqui, ó. Como eu falei, é uma rede 380, então você tem L1 ou fase R, L2 ou fase S, L3 ou fase T, o neutro e o terra. Você tem esse DTM aqui, que é um disjuntor geral do quadro, ele liga e desliga o quadro, ele é geral. Você tem aqui o disjuntor motor, esse disjuntor ele faz a proteção do circuito do motor e do próprio motor. Você tem esses contatos aqui, ó, que é o contato do contator de potência na partida do sentido horário, KM1. Aqui você tem o KM2, que são os contatos de potência do contator que faz a partida no sentido anti-horário. Então, partida horário, sentido horário, KM1, partida anti-horário, KM2, direita, esquerda. E aqui você tem o próprio motor. Aqui você tem outro DTM que faz a proteção do circuito que alimenta o relé de fase. E aqui você tem o próprio relé de fase, como eu já falei, com a função de neutro. Esse terceiro DTM aqui, unipolar, ele faz a proteção do circuito auxiliar de comando. E como eu falei, a rede é 380, para aquelas pessoas que não têm muito conhecimento, em rede 380, 220 é fase neutro. E aqui está o neutro, está saindo o condutor azul, dando a volta aqui em toda a lógica.
alimentando o comum da sinalização e o comum das bobinas, o A2 de todo mundo aqui. Ó. Todo mundo aqui está tendo o seu A2 sendo alimentado com neutro. E a fase entra aqui em cima com a proteção desse DTM, que na rede 380 você pode pegar qualquer fase, tá vendo? Tá aqui, beleza? Então, falado sobre os disjuntores, agora vamos partir para a parte de sinalização de comando, para a lógica de comando. Então, esse contato aqui, ó, KM3 fase, ele é contato auxiliar desse contator aqui, ó, KM3 fase. E esse contato aqui, ó, relé de fase, ele é o contato auxiliar desse relé, tá vendo aqui, ó, relé de fase e relé de fase. Portanto, se por algum motivo esse relé não entrar, não atuar, ele não vai habilitar esse contato, ele não vai fechar esse contato. Se ele não fechar esse contato, esse contator não entra. Se esse contator não entrar, ele não tira essa falha na porta do painel, que a gente vai ver quando estiver simulando, informando que o relé de fase está aberto, e também não habilita isso aqui, portanto não funciona nada. Se esse contato não fechar, o comando não funciona, beleza? Esse segundo contato aqui, ó, NA, escrito aqui, ó, DTM motor e DTM motor, é disjuntor motor, e ele se refere a esse disjuntor aqui, ó. Porque aí vem aquela diferença que eu falei do comportamento do disjuntor motor por relé térmico. O disjuntor motor, pelo menos os que eu conheço, né, como Siemens, Steck, Schneider e algumas outras marcas aí, ele vem seco, ele vem com o potenciômetro do térmico e os 3 contatos de potência, a entrada e saída das 3 fases. Então, se você quiser que ele faça a proteção de circuito, do circuito de comando, você tem que comprar um bloco de contato auxiliar separado, que aí pode ser colocado do lado esquerdo, do lado direito em cima, normalmente com um contato NA e um NF, né? O NA seria esse aqui, que está no caso do disjuntor motor, esse seria o NA, e o NF estaria aqui. Então essa é a diferença de comportamento do disjuntor motor para o relé térmico. No disjuntor motor, o contato NA está aberto aqui, e o contato fechado de falha está aqui, na parte de sinalização. No relé térmico é o contrário. O contato fechado está aqui, que seria o 95, 96, e o contato aberto de falha estaria aqui, ó, na sinalização. Quando ele mudaria de posição? Quando houvesse uma falha no térmico, que ele abrisse o motor, então ele mudaria de posição. Por quê? O relé térmico, ele é todo NF, com exceção do 97 e 98, que é o contato auxiliar, que é o contrário do disjuntor motor. O relé térmico já vem com os 3 contatos de potência, entrada e saída das 3 fases, mais um bloco de contato, auxiliar, e algum deles com mais de um. Normalmente é o 97 e 98, 95 e 96, o 97 e 98, e alguns outros têm outros contatos também, mas essa é a base, 95, 96, 97 e 98. Aí você me pergunta então, Luiz, e como que eu faço então, se eu quiser testar só o comando auxiliar e o comando de potência numa lógica que eu tenho para proteção da potência, um disjuntor motor? Então, essa é a diferença entre os dois. Você não consegue. Para você testar o circuito de potência, para você testar o circuito auxiliar, você precisa ligar esse disjuntor motor. E também precisa ligar o disjuntor geral. Afinal de contas, ele é geral. Se esse disjuntor não ligar, não funciona nada no quadro. O quadro está completamente desligado. Então, para que alguma coisa funcione no quadro, você precisa ligar esse disjuntor geral. Beleza? Quando você liga o geral, você tem a possibilidade de ligar a lógica de comando. Mas aqui você não consegue se você não ligar o disjuntor motor. Se o disjuntor motor não entrar... Desculpa. Se o disjuntor motor não entrar, ele não habilita esse contato aqui, ó. Se ele não habilitar esse contato, assim como o relé de fase, não vai funcionar nada. Aí você vai falar, e agora? Eu preciso testar, mas eu não quero ligar o motor. Aí é onde entra aquele jeitinho, né? Quando você chega no cliente, ou você terminou de montar o seu quadro, né, está alimentado, e você quer testar a lógica de potência, e se o motor estiver conectado, você não quer que o motor entre, o que é que você tem que fazer? Com o disjuntor desligado, é claro, você vem aqui, ó, desconecta essa fase, puxa para cá, isola, desconecta essa outra fase, tem que desconectar duas aqui, onde for melhor para você, mas digamos que você desconecta aqui, ó, essa puxa para cá, isola, essa outra puxa para cá, isola,
Aí sim, a gente vai fazer essa simulação aqui. Aí você pode ligar seu disjuntor motor, porque alimentando uma fase só não tem problema nenhum no motor. Você não pode ligar em duas fases no motor, o motor vai roncar, vai começar a minar o isolamento dele, mas antes disso ele vai desligar o térmico. Mas você não quer fazer isso com o seu motor e nem com o motor do cliente, né? Então você vai desligar duas fases, puxar para cá, isolar, aí você vai poder ligar o disjuntor, vai entrar só uma fase no motor, não tem problema algum, e aí ele vai habilitar esse comando, tirar essa falha, e aí sim você vai poder fazer essa simulação. Nós vamos fazer isso aqui agora, e por isso que eu falei que essa lógica é diferente da outra, tá bom? Então, dito isso, como eu já falei daqui da lógica de comando, já falei do disjuntor do circuito, do contato do relé de fase e do disjuntor motor, vamos passar aqui para o botão desliga. Esse contato aqui é o contato do botão desliga, S1 stop, está vinculado a esse push button. Esse contato aqui, start, S2, é liga no sentido horário, na partida sentido horário. Esse contato está vinculado a esse push button. E aqui está o primeiro duplo bloqueio. Quando eu pressiono aqui para ligar no sentido horário, eu vou fazer isso e segurar o push button. Na hora que eu der esse pulso aqui, no instante que eu dou o pulso, que ele fecha aqui, ele abre aqui. Só que ao mesmo tempo que eu fecho aqui e abro aqui, esse contator está entrando e abre aqui, ó, e aí acontece o duplo bloqueio. Por um instante, naquele momento do pulso, esse contato e esse fica aberto, impedindo que esse contator entre de qualquer forma. Além do que, você também pode usar um intertravamento mecânico entre esses dois contatores. Você impede mecanicamente de que, se esse contator estiver dentro, esse não entre, e vice-versa. Se esse estiver dentro, esse não entra. A gente vai ver isso aqui agora, beleza? Então, como eu já falei, isso aqui, o start liga no sentido horário, está vinculado a esse push button. Esse é o duplo bloqueio desse pulsador que a gente já falou, vamos falar daqui a pouco. Esse contato é o bloqueio desse contator, se esse contator estiver dentro, esse não entra. E aqui é a bobina da partida sentido horário, e essa bobina está vinculado a esse contator. Do lado de cá é a mesma coisa, é o start S3, está vinculado a esse push button, ele dá partida no sentido anti-horário. Como eu falei aqui também funciona. No instante que eu der partida, enquanto eu estiver com o dedo seguro aqui, para partir no sentido anti-horário, eu estou bloqueando aqui, e ao mesmo tempo que esse contator entra, ele bloqueia aqui. Então acontece o duplo bloqueio, a gente vai ver isso aqui na lógica. E essa bobina aqui, KM2 sentido anti-horário, KM1 sentido horário e KM2 sentido anti-horário, direita, esquerda, essa bobina é vinculada a esse contator aqui. Beleza? Aqui nós já falamos que é a falha do relé de fase, né? Se o relé não entrar, ele não fecha esse contato. Se ele não fechar, esse contator não entra. Se esse contator não entrar, essa falha não sai da porta do painel e esse contato não fecha. Por isso, se um desses dois contatos aqui estiver aberto, nada funciona. Essa sinalização aqui é de comando energizado no sentido horário, não necessariamente que o motor está ligado, mas normalmente quando ele está ligado, a não ser que a pessoa esteja fazendo o teste da lógica de comando, normalmente quando essa lâmpada verde está acesa, o motor está girando no sentido horário. Do lado de cá é o contrário, é a mesma coisa, só que quando ela está acesa é no sentido anti-horário. Isso aqui a gente já falou, é a falha no relé de fase, é uma lâmpada vermelha, um sinaleiro vermelho e sonoro. Do lado de cá é amarelo e sonoro, mas aqui é uma falha no disjuntor motor. Ou o disjuntor motor está desligado, porque foi preciso desligar, ou houve uma falha, se ele estivesse ligado, aconteceu um problema no relé, no motor, que atingiu o relé térmico, abrindo o disjuntor, deixando ele nessa condição e continuando com a falha aqui. Beleza? Vamos partir agora, vamos habilitar a simulação e partir para os testes para a gente ver se realmente funciona tudo isso que foi dito. Vamos lá? Então habilitei a simulação, vou ligar o disjuntor geral, como eu falei, se esse disjuntor não entrar, nada funciona. Vou até deixar ele aqui, e tentar ligar, não funciona nada. Ele realmente é geral do quadro, beleza? Então deixa eu tirar aqui para a gente fazer os testes. Então vou ligar o disjuntor geral, de propósito não vou ligar o disjuntor motor e nem o relé de fase para ver o que acontece. Vou ligar o disjuntor do comando, o geral e o comando. Beleza? A gente já viu que tem uma falha no relé de fase, o relé de fase não entrou. Nesse caso foi porque nós não ligamos, eu não liguei, né? Quem está fazendo a simulação sou eu, vocês estão só
assistindo, então foi porque eu não liguei. O disjuntor motor está aberto também, está com falha no disjuntor motor, mas foi porque eu não liguei. Está aqui, ó, o disjuntor do relé de fase e o disjuntor do motor. Quem acompanha meu canal sabe que nessa situação aqui, ó, com essas duas falhas, nesse momento o cá de cima estava com toque, fazendo um toque, mas eu não sei porquê. De vez em quando ele não funciona. Então, se vocês montarem essa lógica no cá de cima de vocês e tocarem, vocês vão, olha, lá no do Luiz não tocou. Eu não sei, de vez em quando acontece essas falhas aqui. Eu não sei porque eu tô com problema no Windows, não sei se é isso, mas enfim, ó, tá vendo aqui, ó, o som tá no volume total e não tá tocando. Normalmente ele fica apitando. Se você olhar em outros vídeos que eu tenho aqui no canal, ele tem essa função, tá bom? Mas nesse momento aqui o cá de cima não quis mostrar essa função dele. Beleza? Então a gente já mostrou, tá com duas falhas aqui. Essas falhas foram propositais, nesse caso nós criamos a falha. Então vamos habilitar o disjuntor motor para ver se tira a primeira falha aqui, ó, e se ele fecha esse contato, me possibilitando de ligar o comando. Ele fechou o contato, tirou a falha, tá vendo aqui, ó, ele abriu aqui. Então beleza, vamos fechar o relé de fase para ver se ele vai fechar essa falha. Se essa peça ficar vermelhinha, ele vai habilitar aqui, e aí esse contator entrando, tira essa falha e fecha aqui. Vamos ver. Beleza? Tudo certinho? Então, nessa condição, os dois contatos aqui de proteção funcionando, bom, esse motor parte no sentido horário. E aí eu vou clicar no push button e vou deixar ele fechado para mostrar para vocês o duplo bloqueio, perceba. Tá bom? Então o motor partiu no sentido horário, mas olha o duplo bloqueio, tá vendo? Por um instante, que é quando eu dou o pulso, ele faz o duplo bloqueio. Ele fechou aqui, ligando o contator no sentido horário. O contator, quando entrou, cortou aqui, mas como tem duplo bloqueio, por quê? Porque no instante que eu pressionei aqui, eu abri aqui, ó. E aí o contator entrando, abriu aqui. Tá vendo o duplo bloqueio? De jeito nenhum esse contator tem como entrar, além daquilo que eu falei. Você pode ter um intertravamento mecânico, tá bom? Se você tiver um intertravamento mecânico, você tem tripla proteção, porque você vai ter o intertravamento mecânico, você vai ter, além do intertravamento mecânico, um contato do contator que entra cortando um e outro, tá vendo? Se esse entrar, ele corta esse, e se esse entrar, ele corta esse. Você ainda tem um duplo bloqueio aqui, beleza? Então vou desabilitar aqui, ó, que eu deixei travado. Vocês vão ver que esse sistema vai sair, ó. Tá vendo? Ele voltou a fechar aqui, aqui abriu, mas aqui ficou fechado, beleza? Então vou desligar aqui, ó, do sentido horário, desliguei, e agora eu vou fazer a mesma coisa no sentido anti-horário. Liguei e deixei travado. Olha o que ele fez, ó. Ele fechou esse contato habilitando esse contator quando entrou cortou aqui, mas esse intertravamento aqui, ó, eu ligando ele e cortando aqui, ó, fez o duplo bloqueio, tá vendo? Duplo bloqueio. Nesse momento, no sentido anti-horário, não tem como o contator entrar, além de, como eu falei, assim como eu falei no início, pode ter um intertravamento mecânico. Beleza, pessoal? Deixa eu desabilitar e vocês vão ver que essa função aqui vai voltar ao normal. Bom, habilitou aqui, habilitou aqui. Beleza? Então vou desligar para a gente ver que funcionou. Vou ligar de novo. Poderia ser em qualquer sentido. E agora eu vou simular uma falha no disjuntor motor. Mas qual é a falha que eu simulo aqui? É só desligando, não tem outra. Não tem como abrir o relé térmico a não ser desligando o disjuntor motor. Então vou desligar o disjuntor motor. Ele apresentou a falha aqui, ó. Nesse caso foi desligado, mas se houvesse uma falha no motor que viesse atingir o térmico aqui, ó, ele também ia desligar o motor fazendo essa falha. Então vou fechar o motor aqui, a falha está aqui na porta do painel, vou fechar de novo, ligar no sentido anti-horário, fazer a mesma falha, ligar de novo, ligar no sentido horário. Agora eu vou partir para aqui agora. Então, digamos que você queira testar aquilo que eu falei no início. Você fala assim, Luiz, mas eu vou ligar o meu comando aqui, ó, pronto. Vou ligar o meu comando aqui pela primeira vez, mas eu não quero que o motor entre. Ou eu cheguei no cliente, está com problema no comando e eu queria testar, mas sem ligar o motor. Como que eu faço? Então vamos lá, vamos desabilitar. Aqui no cá de cima, se eu tirar duas fases, olha o que acontece. Opa, não era essa fase que eu queria tirar, peraí. Não era essa. Eu queria tirar essa fase aqui. Olha o que acontece no cá de cima. Vou fazer só para vocês verem. Vou ligar aqui, vou ligar aqui, vou ligar aqui, vou ligar aqui. Olha lá.
Tá vendo? Ele não deixa eu fazer isso, que é aquilo que eu falei para vocês, que no cliente, digamos que isso aqui estava conectado, aqui no caso de cima não tem como puxar a perninha para cá, eu tive que tirar as duas, mas entenda que você só desconectou aqui, puxou para cá e desconectou aqui, puxou para cá. Aqui ficou conectado. No cliente você pode fazer isso e depois só reconectar aqui de volta, como eu falei, na hora que for reconectar, aperta bem apertado, porque se você deixar folgado na pressa e for embora e o motor voltar a funcionar, isso aqui vai começar a aquecer, esses terminais vão começar a aquecer, de acordo com a potência que está passando aqui, o disjuntor motor vai abrir pela curva térmica e você pode até queimar esses contatos, tendo que pagar um disjuntor novo para o seu cliente, além do mico que você vai pagar. Beleza? Então aqui, ó, o card de cima não me deixa fazer isso, ele não deixa eu simular. Como eu tenho que fazer uma simulação aqui, ó, é essa aqui, ó. Vamos ver agora se ele vai habilitar. Beleza? Então desse jeito aqui, o que que acontece? Eu posso testar. Lembre-se que aqui o card de cima me exige que eu elimine essas 3 fases para funcionar. Mas no seu cliente, essa fase aqui tá ligada. Você só desconectou essa, puxou para cá e essa puxou para cá. Beleza? Mas aqui o card de cima só deixa eu simular se eu fizer isso. Agora sim, eu posso ligar o meu disjuntor motor e posso testar o meu comando auxiliar de potência sem ligar o motor. Opa, não liguei o disjuntor do comando, tá vendo? Mas também não liguei o disjuntor geral. Aí, pelo amor de Deus. Então tá aqui. Nesse momento, tá vendo? Eu testei o meu circuito auxiliar aqui, ó, o circuito auxiliar, tá vendo? Liguei o meu circuito de potência, tá aqui, ó, o disjuntor tá funcionando, o contator entrou, a gente viu, o contator bateu, a iluminação aqui tá acesa. Lembra que eu falei naquela hora que essa lâmpada acesa significa comando energizado e não necessariamente o motor ligado? É essa a situação. O comando está energizado, mas o motor não está funcionando. Por quê? Porque a gente abriu aqui, tá bom? Então agora eu posso ligar, está testando no sentido horário, posso tirar as falhas, vai funcionar. Posso ligar de novo, opa, deixa eu fechar aqui. Posso ligar de novo no sentido horário. Aqui o contator entrou no sentido horário. Eu testei a lâmpada aqui, ó, de sentido horário. Eu posso testar de novo, está funcionando. Posso ligar de novo. Enfim, posso fazer todos os testes. Nessas condições aqui eu posso fazer todos os testes. Entendeu qual é a diferença quando você tem um disjuntor motor no circuito e um relé térmico? Se fosse o relé térmico, eu ia só, digamos que isso aqui fosse um outro DTM desse, ó. Eu ia só abrir o DTM. Isso aqui não ia mudar em nada, ia continuar fechado, eu testava meu comando, não testava o disjuntor, depois só fechava aqui e aí eu ia testar o disjuntor motor. Aqui não. Aí eu ia testar o motor, aqui não. Aqui eu só consigo, quando tem disjuntor motor, no card de cima, como eu falei, tem que tirar as 3 fases. Mas no cliente, desconecto só 2 dessas aqui, beleza? Então a gente já viu esse comportamento, deixa eu repor de volta aqui, ó, essas 3 fases. Pronto. E agora vamos ver se funciona tudo certinho agora. Então vamos ligar aqui, vamos ligar aqui, vamos ligar aqui, vamos ligar aqui. Vamos ver se o motor vai funcionar. Beleza? Tá vendo, pessoal? Então esse é o diferencial de comportamento entre o disjuntor motor e um relé térmico para a proteção do circuito auxiliar. Beleza? Então a gente já viu como funciona toda essa parte. Vamos fazer o teste agora usando o relé de fase. Então digamos que vou desligar aqui, ó. E essa simulação que eu vou fazer é como se, entenda que eu alimentei o relé, mas ele queimou. Então se eu alimentei ele, mas ele queimou, ele não funciona. Se ele não funciona, tá vendo? Ele abre esse contato. Se esse contato aqui permanece aberto, nada funciona, tá vendo? E ele também não está vermelhinho. Então entenda que nessa situação é como se eu tivesse alimentado ele, mas ele queimou. Então esse teste a gente está simulando como se ele tivesse queimado. Ele permanece nessa condição, então ele protege. Agora vamos fazer um outro teste aqui, ó. Vamos tirar o neutro para ver se ele também habilita. Se ele protege realmente o comando, se eu quiser que ele proteja o neutro. Tá vendo? Ele também não habilita, ó. Ele não entra, ele não fica vermelhinho igual essa peça. Se ele não fica vermelhinho, ele não liga aqui. Se ele não liga, não saia, não entra esse contato, não tira essa falha e ele não fecha aqui. Tá vendo? Então realmente ele não funciona com a função de neutro. Que mais uma vez, nessa lógica, não é necessário,
mas eu estou mostrando para vocês como funciona, qual é o comportamento de um relé de fase em um circuito trifásico. Então vamos desabilitar e vamos repor o neutro aqui para ver se realmente ele funciona. Então, colocamos o neutro de volta, vamos habilitar mais uma vez, vamos fechar tudo aqui já de vez. Olha lá, tá vendo? Com o neutro ele habilita, ó, ele aqui, ó, ele fechou, habilitou, tirou a falha e ligou aqui. Beleza? Então a gente já viu que nessa condição ele liga normal, possibilita desligar tudo, horário e anti-horário. Tá bom? Agora vamos desabilitar novamente e vamos tirar uma fase para ver se também ele funciona. Se faltar uma fase, ele é relé de fase. Então vamos habilitar tudo aqui. Olha lá, pessoal, ele também não funciona. Ele realmente protege, ele não habilita, tá vendo? Ele não ficou vermelhinho, não fechou esse contato e, portanto, não saiu nem a falha e nem esse contato aqui fechou. Então a gente já viu, se ele queimar, ele permanece nessa função, nessa condição, não abre e ele não habilita e protege o motor, o comando não liga. Se ele tiver a função de neutro e faltar um neutro, ele também não funciona, permanece nessa condição. Se faltar uma fase na rua ou dentro do quadro na empresa, que antes da entrada dele, ele também não funciona. Está aqui, ó. Ele protege o motor. Então vamos desabilitar, vamos repor a fase que estava com problema, que a gente simulou uma falta, e vamos habilitar novamente para ver se realmente era verdade. Tá vendo? Ele acabou de ficar vermelhinho e habilitou tudo, tirando a falha. Tá certo? Então nesse momento, nessa condição, eu ligo em qualquer sentido e ele está funcionando tudo normal. Beleza? Agora vamos fazer o que? Vamos desabilitar. Então a gente já viu que se ele queimar, o motor é protegido. Se faltar um neutro e ele tiver a função de neutro, o motor é protegido. Se faltar uma fase, o motor é protegido. Então vamos fazer uma inversão de fase aqui, para ver se a gente inverter a fase, se ele também protege. Vamos ver se ele faz isso. Então vamos aqui, ó, aqui a fase 3, ó, tá ligada aqui, a fase 2 aqui, ó. Essa aqui, a fase 2 estava ligada aqui, a fase 1 estava ligada aqui. Então vamos pegar a fase 1 e vamos ligar na fase 2. E vamos pegar a fase 2 aqui e vamos ligar na fase 1. Então acabamos de fazer uma inversão de fase aqui. Vamos ver se ele funciona. Então, tá vendo? Ele também não funciona. Invertemos a fase, ele não funciona. Então esse relé ele faz 4 proteções. Se você tiver ele instalado em sua rede trifásica, normalmente ele protege. Um relé desse ele protege motor e a cabine primária, ou seja, ele protege a rede inteira, né? Se você tem um relé desse instalado na cabine primária para proteção da bobina do disjuntor, se faltar uma fase, se houver uma inversão de fase, ou se faltar um neutro, você não consegue armar o disjuntor. Se não consegue armar o disjuntor, ele protege como inteiro a sua instalação trifásica inteira. Mas além disso, nos motores, no circuito de motores dentro dos quadros, é obrigatório você ter um relézinho desse, porque você já viu o tanto de proteção que ele te dá. Ou em qualquer uma outra coisa que receba a rede trifásica e você queira proteger, que não possa trabalhar com uma fase só. Ou melhor, que não possa trabalhar faltando uma fase ou faltando um neutro. Beleza, pessoal? Então, como eu falei, nessa lógica não há a menor necessidade de ter a função de neutro. O que eu pus o neutro aqui? Eu pus o neutro para mostrar para vocês que esse relé ele faz aquilo que ele se propõe. Nesse caso aqui, esse relé é falta, sequência e proteção do neutro. Ele tem essas 3 funções. Existem outros relés que têm assimetria de fase, de corrente, um monte de coisa. Tem vários tipos de relé, mas esse é um dos mais básicos que tem. Mas ele se propõe a fazer exatamente aquilo. Ele faz exatamente aquilo que ele diz que faz, tá bom? Vamos tirar aqui, ó, desabilitar aqui e voltar à situação normal. Desabilitar esses pontos de conexão aqui, esse outro aqui, esse outro aqui, repor novamente as fases aqui, fase 2, fase 1, vamos ver se não houve nenhum truque, se agora ele vai funcionar. Tá vendo? Ele já ficou vermelhinho, já habilitou tudo e nesse momento
ele liga no sentido horário, ele liga no sentido anti-horário. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Desculpem aqueles que realmente têm muito conhecimento, que viu um neutro, que não há a menor necessidade, algumas coisas que foi passada, que também quem já tem conhecimento se torna chato. Mas pensem, eu fiz e faço as minhas lógicas, os comandos que eu coloco aqui no YouTube, pensando em pessoas que não têm conhecimento. Eu não faço pensando no meu pouquíssimo conhecimento, mas que isso aqui para mim não é mais interessante, porque eu já tenho o conhecimento do que acontece aqui o que acontece aqui nessa loja. Eu faço o comando pensando naquelas pessoas que, assim como eu, buscam informação no YouTube e vê vídeos feitos por pessoas que só pensam neles, no conhecimento deles. Se eu fosse pensar em mim mesmo, eu não ia fazer essa simulação aqui no relé de fase, porque eu já sei como funciona. Eu não ia pôr um relé de fase com neutro aqui, porque eu já sei que não precisa e também já sei como funciona. Eu não ia mostrar qual é o comportamento do disjuntor motor em relação ao relé térmico, porque eu sei como funciona. Mas eu não estou pensando em mim, eu estou pensando nas pessoas que, assim como eu, quando buscam uma informação no YouTube, que é ela completa. E na maioria dos vídeos a gente sabe que não tem, o cara faz o vídeo pensando nele. Tá bom? Como eu falei, eu já tenho essa lógica aqui no canal. Vou fazer outras, compensador, estrela, triângulo, comando simples, partida com bomba, tudo na rede 380 e passando exatamente essas informações que eu passei aqui, só que em lógica diferente. Imagine que alguém que está chegando no meu canal pela primeira vez, procurando uma reversora, encontra essa informação. Procurando uma estrela triângulo, vai encontrar a mesma informação na estrela triângulo, na compensadora, enfim, comando simples, do mesmo jeito, tá bom? Muito obrigado a todos, fique com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal, abraço.